Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra, com vocês mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado, Maria, tudo bem? Tudo ótimo. À minha frente, hoje eu vou introduzir antes, porque é hora que a gente começar a falar, começar isso aqui, a duplinha que vocês já conhecem, assumem as nossas posições aqui, às vezes estão lá daquele lado de lá, às vezes estão do lado de cá, né? É muita Iris e Lucas. Né? Eu prefiro estar do lado de cá. Ah, é? Nossa, fazer o papel de vocês é muito difícil. É nada. Nossa. Mais pra frente, quando vários episódios saírem, eu vou fazer comentários sobre isso, vai ser divertido. Agora eu não vou falar nada sobre... Puta, eu não rendi hoje. Mas eu não vou guardar, vou guardar pra gente falar. Então, como vocês já viram na thumb, provavelmente na capinha, o episódio de hoje é um assunto polêmico. Queremos polemizar aqui hoje. A polêmica começa aqui entre a gente. Não, já tá fazendo uma hora que tá polêmico o que a gente tá discutindo nesse episódio. 1 hora e 8 minutos. Exato. Que, na verdade, foi desde vocês vão ver, tem até Reels. Já tem Reels das pessoas. Bom, vocês vão ver, vocês já devem ter visto, na verdade. Se o Leandro estiver trabalhando aqui do lado que eu tô duvidando, que eu não tô olhando, mas... Tá marmitando. Vocês já vão ter visto várias coisas e aí, com certeza, vocês vão observar que a gente é um assunto polêmico, que é nada mais, nada menos que o uso do Less Than Lifetime para nitrosaminas. Esse é um assunto que foi discutido bastante, eu acho que no começo, quando as coisas aconteceram da nitrosaminas a gente falava mais, mas de uns 2 a 3 anos para cá eu não ouço quase ninguém mais falando sobre isso. E recentemente a gente começou a receber umas informações e questionamentos sobre o uso de LTL para nitrosaminas também. E aí eu já vou até botar a frase aqui, que é a frase que a gente vai começar o episódio, que a gente recebeu a pergunta assim: a minha nitrosamina tem um limite de X. Se eu utilizar, o Leandro vai escrever aqui para vocês, se eu utilizar o LTL, automaticamente passa o meu limite a ser tanto, ser Y, e automaticamente o meu produto está fora do risco. Eu posso usar essa abordagem? Então essa é a pergunta que drivou aqui o nosso episódio de hoje e que a gente vai responder o que a gente acha, vai responder o que é hoje, o que a gente vê hoje como aspecto regulatório, e a gente vai discutir cientificamente sobre poderíamos ou não poderíamos usar a LTL em nitrosaminas, e vocês vão ver que vai ter dúvida aqui, que vai ter desencontro de informação, que não vai ter pessoas que não concordam com argumentos colocados. Vai ter microfone na cabeça do coleguinha. Talvez o episódio comece com 4 e termine com 2. Veremos, né? Mas antes disso, Leandro, recados, tem bastante recado hoje também, não tem? Tem, mas o que é drivar? Drivar? Tá corporativo, né? Não, é você inventando, né, gente? Direcionar, dirigir, por favor. Não, mas Leandro, você devia saber isso. Eu sei, mas eu quero que você explique. A primeira vez em 39 mil podcasts, em 100 que eu usei esse termo. Drivar. É isso, que dirigir o podcast. Gente. Não, Você aportuguesou uma Ah, palavra. Ó, ele tá usando um sapatênis, estamos gravando na Faria Lima hoje. Mas o estúdio continua mesmo. Olha o background da inteligência artificial aqui usando todas as... Tudo fundo verde, é tudo mentira. Tudo verde, é Não isso. coloca a mão pra trás não, senão vai bater no fundo. É tudo chroma aqui. Primeiro recado, nossos amigos do Cromatografando, se você gosta de cromatografia, antes de tudo e qualquer coisa, nesse mês que vem, no mês 5, que já virou mês, no mês 5, em maio, nós vamos fazer mais um webinar sobre cromatografia. Não sabemos a data exata ainda, temos 2 datas prospectadas, não vou falar para causar ansiedade. Segue a gente nas redes sociais, que vai estar tudo escritinho, bonitinho. Você pode falar o tema do webinar já, Natan? Pode falar. A gente vai falar sobre troubleshooting de cromatografia. Muito bem. Resolver os seus problemas, as soluções práticas ali do dia a dia de quem trabalha com cromatografia. Vai ser um webinar... E é só o que eu posso falar até agora. Eu vou falar mais coisa que eu sou assim. Tá bom. Mas vai ser um webinarzão, com bastante gente falando aqui, da qualidade que a gente vê, bonito, daquele jeitão bonito. Na Faria Lima também, né, Leandro? Na Faria Lima, todo mundo de sapatênis, camiseta polo, e aquelas calças... Coletinho. Camiseta Lacoste, tem gente na mesa aqui com camisetinha Lacoste de 2009, mas é Lacoste, sim. É isso, todo mundo de lagosta aqui. Então acompanha a gente nas redes sociais, na próxima semana a gente vai começar a divulgar um pouco mais quando tiver tudo bonitinho, pra você saber o dia e a hora, pra você acompanhar esse webinar maravilhoso, tá bom?
Quer saber mais sobre cromatografia? Nossos amigos do Cromatografando têm os cursos Descomplicando o HPLC, o HPLC prático e definitivo. Entra lá no Cromatografando, link aqui embaixo, quando eu vou falar o site que é gigante, mas o link aqui embaixo, você vai direto pro curso. E lá nesse link aqui tem os guias de filtros e um guia de colunas cromatográficas para você entender melhor os seus filtros, as suas colunas. Aprendeu sobre as suas colunas, onde você vai? Você vai na YMC Américas, falar com o Laudo, principalmente, que é o Mr. Laudo ficou famoso mesmo, hein? É o Mr. Coluna. Já é famoso. É, famoso. Nossos parceiros da YMC, que eles vendem o quê? Coluna cromatográfica, soluções para o seu equipamento, eles vão te dar treinamento, eles vão aí te ajudar, fazer funcionar e vender colunas maravilhosas para você. Fala que viu aqui na Spectra, pede desconto para eles, porque é tudo nosso, certo? Certo. E tem a surpresa, né? Finalmente, 2025 chegou, acabou o carnaval, 2025 iniciou. Sérgio, tá com kit novo, gente. Tem brinde novo lá. Um copo térmico, uma garrafinha térmica. Pois é, eu vi. Não é? Inclusive, ele compartilhou isso aí com a gente. Exato. Foto do povo pedindo, ele entregando as canequinhas. Tá, vou colocar uma fotinha aqui agora, bom dedo aí, ó. Aparecer aqui, ó, Ó, fotinho. ele entregando Da prêmio pra uma pessoa. pessoa, só que essa pessoa ninguém vai ver quem é, mas ele tá entregando a canequinha bonitinha. Então você entra lá no site, no e-mail dele, no telefone dele. Sérgio, vim no Pasteur. Tem kit novo aí, tem brinde novo. Eu quero comprar o quê? Padrões. Quero comprar muitos padrões, quero 70% de desconto e o kit. Isso, E aí você não vai ganhar nada de desconto, mas você vai ganhar o kit. com certeza. Se você comprar, não vai chegar lá pedindo kit sem Não, comprar. se chorar, ganha um desconto. Não 70, talvez. 70 eu tô chutando balde, mas É. começa com 70 pra baixar Vamos pra ver o que 5. você ganha. É. Começa com 70, chega em 5, sai no lucro, ganha a caneca e um copinho térmico. Uhum. Beleza? E a Action vende padrões, como eu já falei, e tem a parceria muito boa com a Simply System, que eles vendem Ursinho de Ursinho, pelúcia. Ursinho de pegou. Hugo Sam. A Simply System, do ursinho de pelúcia que a Iris mostrou agora, eles vendem amostradores. Amostradores em pó, amostradores inox, amostradores do que você quiser. Se precisa de amostrador, é uma empresa inglesa, a primeira do mercado, amostrador de qualidade, a mesma qualidade dos padrões da Action. É um amostrador de padrão? É um padrão de alta qualidade. Exatamente. Então entra lá, fala com o Sérgio, os links estão todos na descrição. E vamos lá, segue a gente aqui também. Ô, gente, vamos lá, vamos bater nossa meta mais cedo esse ano. Estamos quase lá pra bater. Olha só, vamos. Depois A meta era 3.000, 2.500. 3 mil. Então, não estamos quase lá não. Ainda vai ter chão pra nós bater aí. Então, acho que Vambora. a gente bater a meta porque Isso. tá passando rápido. E Compartilha aqui, ó, no YouTube, Pastelaria Podcast Oficial. Instagram, Pastelaria Podcast Oficial. Instagram não, LinkedIn. Opa! Spotify, Pastelaria Podcast Oficial. No Instagram e LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Então compartilha. Se você tá no Instagram agora, se você viu no Instagram, aí no Instagram tem o videozinho do backstage da gravação, dessa gravação específica. Tô terminando de editar aqui. Tô trabalhando, viu, Nathan? vamos ver, vamos ver. Terminando de editar aqui para subir. Então segue a gente, compartilha esse conteúdo que é muito importante. Se tiver dúvidas, sugestões, ingerências, coloca sugerências, coloca nos comentários no Instagram, coloca nos comentários do podcast aqui, ou no YouTube, ou no Spotify. Que a gente vai entrar em contato com você e a opinião de vocês é importante pra gente continuar fazendo. Inclusive, motivou esse episódio. Né? Exatamente. Sim, sim. A pergunta que eu falei foi isso aí. Esse episódio vem de um comentário, pois. E você terminou, Leandro? Acho que tá bom, né? Tá bom. Só porque a única coisa que o Leandro falou, também tá que ele não falou, na verdade, acesse o nosso site lá também, tem o blog agora, bem bacana, a gente tá colocando conteúdo, pelo menos tentando colocar conteúdo a cada 15 dias, conteúdos específicos do nosso tema, atualizações, então também acessa lá dá para você deixar comentário também, interagir com a gente para saber se vocês gostam ou não dos conteúdos. Site novinho, estreado esse ano, Exatamente. inaugurado esse ano, então Exatamente. você tem o blog, tem um blogzinho, e você tem os podcasts separados por lista para você ver a sequência de curso. Por exemplo, tem sobre nitrosaminas. Você vai lá, tem a sequência de episódios de nitrosamina para você aprender do início ao fim, só ouvindo podcast, lavando louça, fazendo purga, fazendo o que você quiser, enquanto você ouve ou assiste, tá bom? Exatamente. Então, dito isso, podemos começar. Inclusive, na verdade, antes de começar, queria um agradecimento especial. A gente recebeu... Pra Xuxa. Quer falar? Só. Você quer falar? Eu fiquei Não necessariamente precisa... vai lá falar. Não, a gente deu um treinamento Essa Na semana. verdade, mais a Iris, né? Deu um treinamento de ASAP essa semana num dos nossos clientaços aí. E eles postaram, marcaram a gente. E aí teve uma pessoa que escreveu, fez um comentário na foto, dizendo que eu e meu time todo éramos a melhor consultoria do Brasil. Olha aí. Eu não cheguei a ver. Não, gente, assim, eu fiquei extremamente Uma pessoa emocionada. comentou no post de Foi outro. outra pessoa, assim, não tem nada a ver com a gente. Eles marcaram a gente porque a gente Foi foi no na treinamento, foto, estava no treinamento.
Mas, assim, queria agradecer bastante o carinho Nosso e o público, reconhecimento, nossa audiência. Então agora a gente pode começar, né? Depois dessa aqui a gente começa. Então, eu já falei o título do episódio aqui pra vocês. A gente vai. E eu acho que vai ser interessante a gente começar, não começar, mas organizar o episódio nesse formato, da gente entender. Bom, o problema hoje já ficou bem claro que eu falei aqui. Existem essas dúvidas de você usar LTL para nitrosamina. Antecipando de cara para vocês, assim, que é a resposta atual regulatória. Pode. Se usa, não. Eu vou pegar aqui daqui a pouco, enquanto a gente estiver discutindo, o trecho. Pelo bem da sua sanidade mental e a não discussão com a agência regulatória, é melhor. É melhor não, se mas eu cuidar. vou pegar o trecho do que tá falando no guia, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou falar quando a gente chegar nessa parte. Então, esse é o desfecho. Ah, não pode. E aí tem várias dúvidas. Não é que não pode, é restrito. Vocês vão entender o porquê depois no contexto quando a gente for falar. Só que tem vários pormenores e que faz sentido a gente entender, faz sentido a gente discutir. E aí a gente entra, acho que a princípio a gente pensaria o que é less than lifetime. A gente vai discutir isso um pouquinho aqui. A gente talvez não entre tão profundo, mas a gente vai discutir. E se vocês quiserem um outro episódio só para falar sobre isso, a gente vai bem profundo nisso. O porquê que a gente está falando de CHM7 é meio óbvio, mas vamos falar sobre isso. Se a gente fala de CHM7, automaticamente a gente acaba falando de less than lifetime e a gente fala de mutagênicos. E aí a gente vai discutir um pouco de ciência, se existe ou não algum conteúdo, se existe algum cálculo, alguma aproximação ou alguma coisa que nos levaria a crer que sim, poderíamos usar ou não poderíamos usar. E dali para frente a gente vai fazer várias conclusões, ou a gente vai colocar pontos específicos do que a gente acha, e aí talvez é a hora que a gente vai começar a discordar aqui, mas é um assunto polêmico, e aí eu vou pedir para a Maria fazer aquele nosso geral overview para quem está caindo de paraquedas no episódio ou no podcast, que é qual é o contexto do LTL dentro do CHM7. Só para não precisa explicar o que é LTL, que a gente vai falar isso depois do histórico, mas em que guia que o LTL está e por que fez sentido? Bom, acho que você já falou, mas assim, esse conceito de less than lifetime, que na verdade é uma exposição menor do que por toda a vida, né? Está descrito no CHM7 desde sempre, que é inclusive onde as nitrosaminas estão descritas. O que é o CHM7 para quem está? O CHM7 é o guia para avaliação de impurezas mutagênicas. E as nitrosaminas fazem parte deste guia como especiais ou Court of Concern, ou seja, que os limites definidos para impurezas mutagênicas pelo CHM7 não se aplicam às nitrosaminas. E esses limites, que é o chamado TTC, ou Threshold of Toxicological Concern, ou limiar De preocupação toxicológica, que é uma loucura essas traduções, enfim. Eles são definidos de acordo com o tempo de exposição, ou tempo de duração do tratamento, ou seja, ao quanto tempo o paciente está exposto a uma substância mutagênica. Portanto, de uma maneira geral, é possível ter substâncias mutagênicas nos nossos medicamentos, porém dentro de limites considerados razoáveis, né? A gente pode falar depois que limite é esse. Então, o fato das nitrosaminas estarem descritas no CHM7 e o CHM7 utilizar deste conceito da toxicologia, né, que é muito claro, quanto menor a sua exposição, menor o risco. E maior a dose que você pode estar exposto, né? E portanto, era esperado se poder utilizar esse conceito para nitrosaminas, certo? Certo. Só que, desde sempre, as agências regulatórias não permitiram o uso desse conceito para as nitrosaminas. No começo, sim, no Perguntas e Respostas da EMA, ela trouxe a permissão desse uso de uma forma temporária, né? Então, ela fala, enquanto você estiver fazendo a investigação por aí 2 anos, você pode utilizar esse limite provisório
Mas depois, não, né? Porque aí também se entende que uma exposição durante esse tempo que se está investigando, ela é menos prejudicial do que ao longo de toda a vida. Então, tem todo um conceito por trás. E, enfim, então existem papers, existem discussões. Essa nossa discussão aqui hoje, né, sobre o uso para nitrosaminas. E acho que teremos boas... Discussões, eu reflexões. não queria ser repetitiva, mas boas reflexões sobre esse assunto. Eu acho que só um adendo para tentar encurtar o que você falou e a gente já vai começar a falar do LTL em específico. Se nitrosamina é considerada uma impureza mutagênica e ela está dentro do cohort of concern, que está dentro do ICHM7, e se eu posso, no ICHM7, para impurezas mutagênicas totais, vamos dizer, de modo geral, usar o conceito de 1.5, que é o TTC, e aí eu posso usar também o less than lifetime, por que eu não poderia usar isso para nitrosaminas, sendo que ela é uma molécula que está dentro do mesmo guia? Então, esse é, assim, o motivo principal da discussão total. Aí, eu só vou ler agora aqui em português traduzido o que está no guia do Perguntas e Respostas, para quem tiver interesse, da EMA, exatamente. E aí eles falam, a abordagem de less than lifetime não deve ser aplicada no cálculo dos limites conforme descrito acima, porque aí eles já falaram no Q&A como se descreve os limites, mas só pode ser considerada após consulta às autoridades competentes como uma medida temporária, até que outras medidas possam ser implementadas para reduzir o contaminante abaixo dos limites definidos acima, que aí eles acabou de falar isso. Aqui uma coisa interessante dessa frase que eu quero pontuar é a preocupação da agência de sempre fazer com que você melhore o processo. Então, assim, por mais que você pudesse usar o LTL, você tem que usar o LTL por um período específico que seria só uma medida temporária. Eles não estão falando para que esse LTL seja usado de modo geral. Isso, para mim, no ponto de vista, eu acho bacana, porque estimula com que a empresa tenha que melhorar o processo dela de modo geral, tá? Mas dito isso, a outra parte importante de se ler aqui você só deve, né, can only be, só pode ser considerada após a consulta das autoridades. E aí a experiência que a gente tem, e a experiência do que a gente ouve, dos eventos, vamos até falar da Anvisa aqui, do que a gente já ouviu em eventos da Anvisa, em apresentações da agência no Brasil, e não só dessa agência, mas outras, é que o LTL não é bem aceito, não é bem visto, tá? Então, aqui fala que poderia, se você consultá-los, para uma medida temporária. Mas o que a gente entende, que a gente vê no contexto geral, é que não tenta abordar isso, que não vai ser uma coisa muito bem recebida. Você deve ter muitos exemplos e muitas justificativas para chegar com essa justificativa para falar. Então, isso é o que está no guia. Agora vamos começar a olhar para o lado, então, a Maria fez a introdução do que é, vamos começar a entender o que é o LTL, a história de como ele foi construído, e aí a gente vai começar a colocar assim, um pouco mais de informação sobre isso para a gente chegar no final e ter uma conclusão será que é isso mesmo ou a gente deveria utilizar ou deveria ser um pouco mais conservador ou menos conservador. Então, quem começa falando o que você quer falar de história da LTL que você gosta? Eu quero falar de história, embora eu deteste história. Não parece muito não. Mas é número, né? História de números. História de números, eu acho que daí vale a pena. E só mais um adendo que eu esqueci, não sei se eu acho que eu não prestei atenção se a Maria falou isso no discurso ou eu não tô lembrando. Qual que é o risco, o que as agências entendem como risco de utilizar o LTL em nitrosaminas? É que, basicamente, é como se a gente fosse aumentar o limite para um curto período de tempo. Não, fala você primeiro o que é, senão as pessoas... desculpa. Vai lá. Não, desculpa, vai lá. Então, beleza. O conceito de less than lifetime, ele vem de uma lei, que a gente chama de lei de Haber, que considera, então, que existe uma correlação entre a dose de exposição e o tempo da exposição para que aconteça o efeito biológico que a gente está tentando avaliar. Então, o que entende-se é que se você... Sempre existe esse equilíbrio entre dose vezes tempo igual ao efeito. Então, em diferentes cenários de exposição, se você está avaliando o mesmo desfecho, exatamente igual,
se você está considerando uma exposição mais curta, a dose que vai resultar nesse mesmo desfecho vai ser maior do que quando a gente está falando de uma exposição por um tempo mais prolongado. Então, numa exposição mais prolongada, a dose relacionada ao desfecho é menor, em comparação com quando essa exposição está sendo por um período mais curto, a concentração pode subir, uma vez que, né, como elas são inversamente proporcionais, para dar o efeito biológico. Devo dizer também, isso eu acho que é algo interessante, que já acho que é algo diferente de saber que Less Than Lifetime vem da lei de Haber, mas é legal também de dizer que antes do Haber identificar isso como uma verdade, existe um outro pesquisador que que chegou à mesma conclusão antes do Haber, que é o Ferdinand Fleury. Ele chegou a essa conclusão 3 anos antes do que o Haber diz. Só que os dois são contemporâneos, né, da época ainda da Primeira Guerra Mundial, e o trabalho dos dois era sobre a toxicidade relacionada a esses gases utilizados na guerra. Então, o trabalho deles era direcionado para tentar entender realmente como que cada um dos gases se comportava, quais eram os efeitos biológicos, e aí que eles foram começar a entender, a partir de diversos estudos, né, que existia de fato essa correlação entre dose de exposição e o tempo da exposição para identificar o desfecho biológico. Inicialmente, eles entenderam, então, que existe essa relação, que é a regra, então, que a concentração vezes tempo é igual à resposta, onde eu posso agora mexer entre o tempo e a concentração. Eles descobriram isso a partir de estudos inalatórios. Então, já que a gente está falando de gases de guerra, né? Que loucura, né? Que loucura. Já que a gente está falando, então, foi descrito em relação aos desfechos inalatórios. Então, o Fleury já tinha dito, na verdade, ao invés de falar sobre concentração e tempo, ele estava falando sobre a própria exposição, né, que considera a dose de exposição, o volume respirado pela espécie e o tempo dessa exposição. Então, tinham todos esses conceitos que estavam sendo correlacionados. E que daí realmente chegou, então, à conclusão que existia essa dependência entre a concentração e o tempo. Depois, então, acho que encontraram grande parte, né, encontraram ouro aí, porque a gente já sabe que o efeito está relacionado à dose desde Paracelsus, nem sei em que século que ele estava dizendo, depois, então, é velho. Mas faz um tempo. Faz tempo. Ele é o pai da toxicologia. Ele é. Então, daí depois, com Haber e Fleury, que eles identificaram, então, que não é só a dose que está relacionada ao efeito, mas tem essa dependência entre dose e duração da exposição para correlacionar ao efeito. Depois disso, então, motivou então, diversos pesquisadores a tentar entender realmente como que isso funcionaria para diversos outros compostos e diversas outras vias de exposição. E eles foram entendendo que, embora, assim, exista essa dependência entre concentração e tempo para encontrar esse desfecho biológico, a gente, na verdade, não tinha uma relação 1 para 1. Então, não é que eu desço a concentração em uma unidade e eu subo o tempo em uma unidade. Começou a entender que poderia existir dependendo do composto, diferentes correlações entre concentração e tempo, e é daí que surge também o famoso Haber modificado, que ao invés de considerar só a fórmula concentração vezes tempo é igual ao efeito, está falando agora que a concentração elevada ao cubo vezes tempo é igual ao desfecho. E isso chegou a essa conclusão com base no estudo de diversos compostos, tentando entender de fato como que funcionaria o efeito biológico, que a depender do composto variava essa potenciação da correlação, e chegou à conclusão que a potência 3 era o mais conservador para isso. Só que isso ainda a gente estava falando antes de chegar à questão de tentar entender se isso era aplicado para carcinogenicidade, que até então a gente estava falando de outros desfechos toxicológicos ainda não carcinogenicidade. Uma vez que o M7 trata sobre mutagenicidade, e mutagenicidade está relacionado à carcinogenicidade, a gente entende que o Less Than Lifetime e o uso da lei de Haber está aplicado para essa questão de carcinogenicidade. E aí começaram diversos outros estudos em relação a isso, e cada pesquisador chega a alguma conclusão de qual que é realmente a correlação que existe entre a concentração e o tempo para chegar na resposta biológica. Porque a gente entende que cada composto tem a sua
os seus efeitos farmacodinâmicos relacionados também aos seus efeitos farmacocinéticos. Então, a depender do comportamento de cada molécula específica, que chega-se, então, à conclusão de qual que seria a comparação entre concentração e TEM. E com isso, então, concluiu-se que, embora exista realmente essa dependência, para efeito carcinogênico, a gente está usando sempre o conservadorismo, que é toda dose causa algum desfecho, entendendo que qualquer molécula tem a probabilidade de interagir com o DNA e que essa interação é suficiente para que gere um desfecho carcinogênico. Com base nisso, então, que foi aplicado esse conceito para o M7, para poder aumentar a dose de um agente mutagênico se o período da exposição é menor. Só que aí que tá, justamente, lá no passado já existem diversos estudos que trazem essa questão que ainda não fica claro qual que é o fator que depende um de outro. A depender do composto é uma forma, a depender do desfecho biológico também é outra. Então, tem ainda... No passado já existia esse questionamento, né, de... Para cada composto, qual que seria a melhor correlação e que existe. E eu acho que é bem nisso que a gente está nesse momento, que é para nitrosaminas, como é algo também, embora seja um grupo específico, ainda existem, né, diversos compostos, ainda existem diversas incertezas, que a gente ainda tem que pensar sobre isso para tentar entender de fato e responder. Eu posso usar less than lifetime para determinação de limite de nitrosamina se a exposição é mais curta do que ao longo de toda a vida? E daí, de novo, a gente volta a isso. Será que pode, não pode? Inclusive, esse é um ponto que a gente sempre discute aqui quando a gente fala sobre nitrosamina, sobre o tempo de exposição, né? Eu não tenho esse número, a gente até pode pensar nisso depois, que é quantos fármacos realmente, quantos medicamentos de fato a gente tem uso prolongado por toda a vida, como terapêutica, indicação terapêutica, e quantos não. Uhum. Não faço ideia, mas... Vou fazer um A gente chute podia aqui. depois... Não, isso a gente pode fazer, Não, isso seria interessante. Mas eu ia chutar que os mais vendidos são de uso crônico, mas a grande maioria é de uso agudo. Aí o Lucas colocou outra variável ainda na história, que é o mais vendido, que seria o mais consumido, né? Sim. E a gente podia até pensar depois, que é isso que eu acho que é fácil de fazer, é encontrar quais que são as principais compostos que têm amina. Elas são de uso crônico ou de uso agudo? Isso. Mas era exatamente isso. A gente consegue fazer essa relação fácil, mas é que eu nunca fiz isso, eu nunca pensei, quer dizer, eu já pensei, mas não efetivei. Então, aí parte do princípio para mim que eu fico pensando, bom, se grande maior parte, vou dar um chute aqui, é que mesmo dando um chute não significa que essa justificativa é a única e exclusiva para a gente olhar para isso. Mas supondo que a maior parte das moléculas seja de uso de curta duração, eu entendo e parto do contexto de que, mas todas elas, grande maioria vai ser de uso de curta duração. E eu tô me baseando totalmente num limite de uso crônico. E aí eu fico pensando, e aí volta de novo como eu falei para vocês. Nitrosamina é uma impureza mutagênica. Ela está dentro do CHM7. Então, por que raios eu não posso usar o LTL, sendo que LTL é uma abordagem que foi validada para impurezas mutagênicas. E ela é validada para impurezas mutagênicas. Sim. Aí eu queria trazer esse contexto, eu não quero colocar vocês nessa saia justa, mas aí vem a questão dos parâmetros, que é as incertezas, se vocês lembrarem mais ou menos, a gente não falou como funciona, né, você não explicou exatamente. Como que chegaram nos limites do Isso, Less than Lifetime do M7, é importante da gente dizer. Porque aí você já vai dizer só nesse contexto que eu vou falar. Porque o estudo, quando foi feito, inclusive está no guia, é que ele mostra uma correlação entre efeitos dados de doses únicas e grandes, ou seja, doses maiores, com doses menores e por tempos mais prolongados. O que eu estou querendo dizer? Eles foram analisar os desfechos do que acontecia quando no experimento se media doses grandes em curta duração e doses menores, mas por longa duração. E aí existe uma variabilidade desses resultados de efeito, né? E aí, dessas variabilidades, gerou-se as incertezas, que são os fatores de ajuste que a gente vai falar aqui agora. Inclusive, tem outros estudos que falam sobre isso, sobre essas variabilidades, e estudos mais recentes, que falam, por exemplo, que essa variação não seria maior que uma ordem de variação entre os resultados. Ou seja, de novo, vou dar exemplo aqui, se eu estou dando um experimento em um animal, uma dose única, e eu vou analisar um efeito agudo de uma semana, estou só dando um exemplo. E aí eu dou
100 miligramas para o animal. Qual que é o desfecho? O desfecho é que eu vou observar os efeitos. Se eu pego e faço agora por 6 semanas, e em vez de 100 que eu dei aqui, se eu dou 1 miligrama. Então, eu estou dando uma dose muito menor e vou ver o desfecho. A curva e as correlações mostram que as diferenças de efeitos, dadas essas concentrações, elas poderiam estar numa ordem de apenas uma ordem, que é 10, basicamente. Tá? Mas eu estou só colocando cenários hipotéticos aqui para a gente discutir e falar sobre isso, porque foi assim que foi baseado o ICHM7 e gerar nossos fatores de ajuste. Aí eu vou pedir para vocês explicarem, se o Lucas quiser ou a Iris quiser explicar, que é como é que é feita a conta, basicamente bonitinho. A gente até pode pôr a tabela. Olha o Leandro ter que trabalhar aqui. Eu vou pôr a tabelinha pro Leandro, que é uma tabela simples, que é multiplicação, né? Então, por favor. Pode ir. Eu? Você Brilha. É, você é da matemática. Brilha. Bom, então, a gente... Pode ser que quem passou pelo ICB e aí quem fez conta era o Lucas, mas tudo bem. Ah, não. Sim, é verdade. Quem fez eu fiz cálculo só. Você fez até o 4. 4 ou 5? Existe 5? Mas Quem não tem fez- cálculo 4 para nitrosamina. É um bom ponto. Vai. Bom, então, a gente sabe, então, que existe essa correlação, concentração e tempo para dar a resposta biológica, e aqui a gente está falando de câncer como resposta biológica. O M7, como eu falei, né, a depender do composto, a depender do desfecho, a depender do pesquisador que estava envolvido nessa discussão, surge dependências diferentes em relação à concentração versus tempo. O que o M7 usa, então, isso é inquestionável, existe correlação entre concentração e tempo, isso todo mundo sabe, para dar o mesmo desfecho. Só que qual que é o coeficiente que correlaciona essas duas variáveis de concentração e tempo? Cada pesquisador diz uma única. O M7, ele baseia-se naquilo que o Ducré diz. Ducré diz. Do creme, né? É uma comida. Do creme. Que é Creme de la creme de la... É isso que eu pensei. que a regra que ele usa é concentração vezes tempo elevado a 2,3 é igual a carcinogenicidade. Então, é essa a dependência que a gente está considerando, que o M7 considera para chegar nos limites de exposição ajustados. Só um parênteses sobre a conta em si. Pelo fato de o tempo estar elevado a 2,3, isso mostra que o tempo tem um fator mais importante do que a concentração que você está recebendo. E depois Pro fala que não efeito quer de falar de carcinogenicidade. matemática. Olha aí. Como, Não quer falar em matemática. Não tem como. Sim, desculpa, eu cortei vocês. Mas daí, né, mesmo assim, a equação, ela pode... O tempo sim, porque ele está elevado a 2/3, mas é a mesma coisa que elevar a concentração a 1/2 também. Então, tipo, a gente pode fazer... Porque aí que tá, por exemplo, o Haber modificado, ele considera a concentração como a mais preocupante, mas, na verdade, dá para fazer a mesma coisa com o tempo aqui, só que o Ducré resolveu relacionar com o tempo. Eu acho que justamente porque carcinogenicidade, a gente está falando de algo que realmente é longo, é mais contínuo, então faz mais sentido a gente olhar para a dependência do tempo do que em relação a... E também porque a gente está avaliando o tempo agora nessa conta. Então, Faz vamos mais jogar sentido. todos Os olhos, os olhos as no tempo. atenções para o tempo. Bom, daí, mais uma vez, aí também é importante de dizer, né? Se a gente está considerando uma variável que está elevada, para a gente chegar nessa dependência linear, a gente precisa considerar a escala logarítmica na conta, porque senão a gente não chega na reta, a gente chega numa curva. Então, o M7 usa essa regra que o Drucker falou, que então a concentração vezes tempo elevado a 2,3 é igual ao desfecho de carcinogenicidade, porém está tudo na sua escala logarítmica. Então existe essa dependência, e daí, então, na verdade, o que seria? Era só, se eu sei o tempo da exposição, e eu sei que por 70 anos eu posso estar exposto a 1,5 microgramas, que é o TTC mais famoso de todos, que depois a gente pode também fazer um outro episódio para descrever de onde que surgiu o TTC. Eu acho que a gente já falou 1000 vezes. Eu acho que a gente não explicou exatamente o contexto todo, a historinha. Dá pra gente fazer se eles estiverem interessados, mas o que a gente pode falar, se você quiser, tipo, bem breve. Beleza. Mas a gente já falou várias vezes, tem que lembrar que tem pessoas que acabam caindo nos episódios mais novos e acabam... Dar um mini resumo. Mini. Se quiser, a gente faz episódio sobre isso. Pegaram todos os compostos mutagênicos que eles tinham dados,
avaliaram a distribuição da dose relacionada ao efeito carcinogênico, ou seja, o TD50, né, relacionado ao desfecho de carcinogenicidade, e entenderam qual que seria o limite que garantiria que... Qual que seria o limite que se uma nitrosamina, uma impureza mutagênica qualquer, fosse selecionada dessa amostragem, 95% delas estariam dentro do limite desse 1,5. Então, a gente, com um limite de 1,5 microgramas por dia, a gente garante com 95% de probabilidade que a minha nitrosamina não vai ter risco de carcinogenicidade se administrada na dose de 1,5 ao longo de toda a vida. Exatamente. Não vai ter risco de carcinogenicidade. Adicional, Né? é importante dizer. Essa palavra não pode faltar. Não. É. Adicional ao risco histórico que já existe na população. Que é de... 1 em 100 mil. Muito bem. Isso é E eu importante. tava falando antes, pausa É, não é que... Gente, tudo tem risco. Não, entendeu? Pausa aqui, porque eu falei pra Mariel quanto me incomoda ver a tradução desse negócio de 1 para 100 mil com excess risk of cancer. Esse excess quebra toda a tradução da cabeça, mas tudo bem. Eu acho que teria jeitos melhores de explicar. Desculpa, foi só um adendo. Bom, então é isso. A gente sabe que a população tem risco De 1 para 100 mil. 1 para 100 mil para ter câncer. E é daí que surge, inclusive, a conta de limite de ingestão com base no TD50, já que o TD50 é 50% de chances de ter risco, de ter câncer. E chegou, então, nesse valor de 1,5 para garantir a segurança da exposição ao longo de toda a vida. Com base nesse limite e com base agora nessa dependência linear que a gente entendeu entre a concentração e o tempo, eu tenho a regressão dessa conta, eu consigo agora entender, tá bom, se eu sei que em 70 anos 1,5 é seguro, qual que seria a dose segura se eu tivesse uma exposição por um mês? Aí é só colocar na variável tempo, um mês ao invés de 70 anos, e chegaria então à conclusão de qual que é o limite que também garante a segurança da exposição por esse tempo mais curto. Só que, como toxicologistas são sempre conservadores, o M7, na verdade, não descreve esse ajuste de dose conforme o tempo da exposição, com base só nessa dependência entre concentração vezes tempo elevado a 2,3. Ele considera ainda alguns fatores de ajuste para descer. Então, vocês podem fazer a conta aí para entender quanto que seria, por exemplo, o limite de ingestão por um mês, se a gente estivesse considerando só essa dependência concentração vezes tempo elevado a 2,3. Vai descobrir que, na verdade, não são os limites que o M7 usa. Exatamente. O M7 usa alguns fatores mais conservadores para correlacionar, então, quais que seriam os fatores de ajuste relacionados ao limite de ingestão por tempo mais curto. Quer falar sobre isso? Que são os fatores de incerteza que a gente está falando aqui. Então, justamente você ter alguns fatores de segurança em cima da conta, né? Isso é importante porque, apesar do ICH-M7 considerar que não tem um limite de efeito pela mutagenicidade, na verdade tem, porque o corpo é capaz de fazer o reparo de DNA. E essa é a base de tudo, assim. Porque é isso, eles não consideram, desculpa que eu te cortei, Não, claro. que não tem o threshold, mas assim, isso é só para facilitar o Isso é para entendimento, poder aplicar matemática. Para poder aplicar matemática. Porque, na verdade, a gente tem capacidade de reparo até certo ponto. Uhum. E aí é difícil calcular e reparo aqui a gente está falando sobre teve efeito no DNA e a gente consegue reparar esse defeito. Então, e considerar que esse mecanismo de reparo de DNA não existe para fazer as contas, ainda é um mecanismo conservador. Sim. Então, é uma coisa verdade. que você pode aplicar, então tudo bem. A gente não verdade. está fazendo indo pro pior maracutaia. cenário. Não, a gente está indo não pro pior cenário. Exato. O máximo que vai acontecer é você ter um limite mais baixo do que na realidade ele seria, porque tem mecanismo de E até aí reparo. tudo bem, é um risco menor para quem está tomando medicamento. Beleza. Então, justamente por existir esse mecanismo de reparo de DNA, por exemplo, quando a gente está falando de uma concentração maior, você tem uma maior chance de saturar esses mecanismos de reparo. Então, você ainda tem que botar certos fatores de conservadorismo em cima da conta para garantir que isso está sendo levado em conta. E só uma adenda aqui, quando a gente fala mecanismo de reparo, o Lucas acabou de falar no final, mecanismo de reparo de DNA, a gente não está falando de metabolismo, a gente não está falando de depuração, a gente não está falando de absorção. Teve efeito, teve interação. Teve interação, alquilou o DNA. O corpo vai lá, existe transferases, existem moléculas que são capazes de reverter aquela
ligação DNA agente alquilante. Eu tô só colocando agente alquilante para ser mais fácil. Ou matar a célula, né? Ou Mata a existe, célula, ou destruir dá um a X, célula. Existem mecanismos. A gente não tá falando de farmacocinética aqui. Pode seguir. E aí, de novo, então, tem mecanismos de reparo de DNA, a gente tem que levar em conta a farmacocinética da molécula, que também tem Toxicocinética. toxicocinética da molécula. Deixa eu trocar os químicos farmacêuticos aqui. Químico medicinal só conhece químicos medicinais. potência. É. Mas E aí tudo isso tem que ser levado em conta e ao mesmo tempo gera certas incertezas, né? Então que você tem que tentar incluir elas com fatores mais conservadores, que é o que o ICHM7 de certa forma faz. E aí, já vou dar um salto um pouquinho, mas pensando em nitrosamina, a gente tá falando de moléculas, assim, até onde eu entendo do porquê que o less than lifetime não seria tão adequado para nitrosamina, pensando nas agências regulatórias, da forma que elas pensam. Você está falando de uma molécula mais potente. Até que ponto o conservadorismo que a gente colocou na conta do ICHM7 protege em cima dessas mais potentes? É difícil dizer. A gente não tem informação suficiente para aplicar, né? Então, eu acho que é daí que vem um pouco desse medo, entre aspas, de aplicar um conceito que está bem estabelecido, que está validado, em cima de uma incerteza maior, porque a gente já está trabalhando em cima daqueles... De novo, se a gente for entrar naquela questão da conta dos 95% que gerou o 1,5% do TTC, a gente já não está mais nesses 95%. A gente está falando dos 5%. Né? Então, exige um grau de conservadorismo maior e por isso talvez o LTL não seja aplicável. E tanto é que esse é o que eu ia falar aquela hora que eu falei, não, para, deixa a Iris falar. Porque a preocupação da nitrosamina é, será que a gente está subestimando algum efeito que vale a pena... Bom, isso é a cabeça de quem está na agência, né? Vale a pena a gente expor a população a isso com base do conhecimento que a gente tem hoje? Então, essa é a dor de falar que não serviria para nitrosaminas, basicamente, né? E eu queria só acrescentar uma coisa que eu vou pedir para o Leandro colocar aqui na tabelinha. Então, quem trabalha com o ICHM7 já deve saber essa tabela de cor, mas quem não trabalha com isso daqui, e é legal falar... Tem uma tabela aqui que vocês vão ver que o Leandro vai colocar. Espero que não coloque na frente da Maria aqui. Tá pode pôr. Aqui, ó, ou tira todo mundo, bota aqui a tabela. Mas é a tabelinha bem comum, que é bem simples, que mostra quais são as concentrações ou os limites que podem ser ingeridos ou o ser humano pode ser exposto com base no tempo, né? Então é bem comum essa tabela. Então, rapidamente aqui falando também, então se a gente está falando para um lifetime que seria mais de 10 anos de vida, o TTC seria 1,5, seria o limite mais baixo. Se a gente está falando entre 1 a 10 anos, seria 10. Se a gente está falando entre 1 mês e 12 meses, ou seja, abaixo de 1 ano, a gente foi para 20. E se a gente for fazer menos que 1 mês de exposição, seriam 120 microgramas por dia. E aí que a gente está falando de exposição, então, que seja daquela impureza em duração de tratamento. A gente não está falando de nitrosaminas. Não está falando de nitrosamina aqui, eu estou falando de impurezas mutagênicas. E aqui é interessante também dizer que todo mundo, provavelmente quem tem mais experiência em trabalhar com isso, a gente tem fatores específicos que você multiplica o seu limite para falar, bom, então se meu limite de 10 anos para um lifetime, né, para toda a vida da minha molécula, sei lá, é 10... Se eu quiser usar a abordagem less than lifetime para menos de 1 mês, eu tenho que multiplicar por um fator. Exato. Não fica claro esses fatores aqui no ICHM7 quando você vai ler tal. E aí que eu já vou dar um puta ouro de quem trabalha com isso, mas quem trabalha com isso tem mais experiência. Mas se vocês pegarem e dividirem o 10, que é a tabela que tem aqui básica, tá? Dividir o 10 por 1,5, a mágica acontece. E aí você vai ver lá o 6,6, você vê um fator, 6,6, 6,7. Se vocês dividirem o 20 por 1,5, 13,3, vai aparecer lá para vocês. Se vocês dividirem o 120 por 1,5, também vai aparecer 80. Então, o que eu quero dizer é que, normalmente, quando você vai utilizar os seus dados, você vai fazer a sua análise, você pegaria esse limite e multiplicaria por esses fatores que eu falei, que surgem dessa tabela que o Leandro colocou aqui. Leandro, põe de novo aqui a tabela. Colocou de novo. Que ela surge dessa tabela aqui, e aí você poderia aplicar para o seu caso. E aí a dúvida das nitrosaminas, para a gente já caminhar para o final, que vocês já ouviram a gente falar bastante coisa, e agora a gente vai falar só de nitrosamina, eu poderia pegar o limite da nitrosamina,
vamos pôr aqui 18 nanogramas. Não, já vamos trazer um exemplo que a gente vai falar depois. NDEA, que é uma das com os menores limites que tem, então 26,5. Eu poderia pegar o 26,5 e multiplicar por 6,6, 6,7, que daria esse de 1 para 10. Eu poderia multiplicar por 13 e poderia multiplicar pelos 80, se eu fosse utilizar a abordagem. Eu estou querendo dizer aqui se a gente fosse utilizar a abordagem, né? E aí eu teria um limite novo, que no passado, lá em 2021, 2020, eu acho que a gente estava discutindo sobre isso, eu estou dizendo comunidade, seria o seu limite interino, para você ir procurar desenvolver e melhorar o seu processo. Mas aí que vem um ponto que hoje em dia isso não é aceito. E aí agora eu vou perguntar para vocês dois, é claro que eu sei a resposta, porque a gente discutiu isso antes, mas eu quero que vocês falem um pouco de algum contexto científico que validaria ou que não validaria esse aspecto da gente usar ou não. Tem alguma coisa na literatura que mostra pra gente que a gente poderia usar essa técnica ou não? Sim, então existem alguns estudos que correlacionaram o tempo de exposição de NDEA com a probabilidade de um desfecho de câncer, né? Todos em estudos em animais. E pelo estudo, less than lifetime pode ser aplicado neste caso em particular. Então, E a gente tá falando da nitrosamina mais potente. Mais potente que tem. Então, se a gente está falando da nitrosamina, se o pior cenário é possível aplicar less than lifetime, parece razoável que nos outros cenários também vai ser aplicado. Só que aí, a nossa grande discussão hoje é se outros parâmetros estão sendo levados em conta nessa análise. Então, por exemplo, a gente sabe que o NDEA é adequado a aplicar, ou melhor, parece ser adequado a aplicar. Assume-se pelas contas que sim. Só um adendo. Esse trabalho ele é bem interessante e o que ele faz, na verdade, ele pega todos os estudos de NDEA que existem, então todos os estudos animais, e aí eles tentam correlacionar efeitos com essa dose maior por um curto espaço de tempo e correlacionar a dose menor por espaços de tempo mais longo. E aí eles vão encontrando quais são os valores de TD50, que seriam as doses específicas, e eles tentam encontrar, por exemplo, se o tempo de duração do estudo, do experimento em animal foi de longa duração, qual que foi o meu TD50? E aí, assim, só para dar spoiler, o TD50 que eles acharam no estudo específico foi de 30 nanogramas, se não me engano. 30 microgramas, 30 microgramas por quilo. Pra dar E aí o limite que a gente tem hoje é 26, então tá muito perto. Quando eles vão lá e olham pro TD50 de curta duração, ou seja, de menos de um mês, o limite, assim, vai lá pra cima, porque o TD50 que foi encontrado foi 50 mil e o caramba. Mas acho importante, 50 mil caramba. É importante de dizer que é isso, né? Esses valores de TD50, porque TD50 é uma medida matemática que traduz os efeitos que foram encontrados no estudo. Isso. Então, de certa forma, dá para pensar que talvez eles estavam estimando qual que seria o TD50 de uma duração mais curta, mas não é isso. Tem vários estudos que foram feitos para o NDEA, cada um com uma duração de tratamento, e cada um desses estudos relacionados à duração de tratamento, eles correlacionaram qual seria o TD50. Isso. Então, não é uma estimativa. Não são extrapolações. Eles ajustam, inclusive, o tempo de exposição para calcular isso, porque tem experimentos que são mais curtos e experimentos que são mais longos. E aí o interessante é, quando você vai para esse de menos tempo, que seria de menos de um mês, por exemplo, se a gente pegasse o limite do NDEA, que é 26,5, e multiplicar por 80, vai dar 2.120, se não me engano. E aí, quando a gente compara com o experimental de verdade que aconteceu para menos de um mês, eu fico com 25 vezes a mais. Então, o TD50 de um experimento real, de uma dose que seria próxima a essa dose que a gente assumiria para menos de um mês, experimento real, deu 25 vezes a mais do que seria com o less than lifetime. O que mostra, então, pra gente que se a gente fizesse a extrapolação com base nesse limite... Ainda é conservador. É conservador, porque a gente ainda está 25 vezes abaixo do que seria. Agora, desculpa, vai lá, Lucas. Não, só... Então... Apesar do NDEA ser a nitrosamina mais potente, entre aspas, assim, para análise, ela não tem nada a ver com fármaco, né? E muitas vezes a gente está falando de nitrosaminas que são API-like, né? Então elas são próximas
ao IFA que está sendo avaliado. Aí, nesse caso, os parâmetros toxicocinéticos. Escapei. RH não vai passar aqui hoje. Passou ali, ó. Você não, RH. Não é hoje, não. Carol, hoje não, Carol. Hoje eu me salvei, me segurei aqui. Mas os parâmetros toxicocinéticos de uma nitrosamina derivada de um IFA são razoavelmente semelhantes para que esses fatores de segurança que a gente identificou para o NDEA de 25 vezes, Isso. de 25 vezes, eles são válidos também para outro tipo de nitrosamina? E essa é uma discussão que a gente teve hoje, porque a gente não sabe. Esse é o problema. Sim, né? porque embora a gente esteja, então, validado em relação à potência, porque o NDEA é uma das nitrosaminas mais potentes, então, se em relação à potência poderia sim ser aplicado o less than lifetime, em relação à toxicocinética, esses limites são aplicados ou não? Além disso, a gente está pensando só em toxicocinética, mas eu nem sei se existem outros fatores que ainda devem ser levados em consideração. Que seja a absorção, por exemplo. Mas toxicocinética... Já falou. Toxicodinâmica, porque aí é como que isso vai entrar dentro da célula para interagir com o DNA. Então, acho que são muitos mecanismos que estão envolvidos que não é possível comparar uma molécula pequena como a NDEA com moléculas com pesos moleculares maiores, que são as similares aos IFAs. Não, e eu acho que nitrosamina ainda a gente tem um espaço muito grande de aprendizado ainda, apesar da gente ter evoluído pra caramba, e hoje talvez muita gente se sente mais seguro de trabalhar com ela e tudo mais, mas tem muita coisa ainda pela frente pra gente aprender, pra gente desenvolver, à medida que os estudos vão acontecendo, principalmente do ponto de vista toxicocinético, do ponto de vista... Até para entender a toxicidade mesmo, né? Eu acho que a gente tem muitas dúvidas aí. Ainda tá. Se essas moléculas novas, né, com essas nitrosaminas mais recentes, derivadas dos IFAs e suas impurezas, se elas de fato são court of concern, né? Se elas de fato são tão perigosas quanto o que a gente conhece de nitrosaminas clássicas, né? Mas eu ainda, considerando esses estudos, por exemplo, que são esses estudos científicos, e à medida que a gente vai fazendo... porque aí também tem outra coisa, a gente está falando dos limites, e aí eu vou para um lado mais regulatório, a gente está falando de limite, porque de fato tem muito limite de molécula que ela é baseada em outra estrutura, assim como o NDEA, ele baseou praticamente todas as moléculas por muito tempo. Então, os limites eram baixos por causa dele. E a classe 1 CPCA do FDA ainda é com base na NDEA. Com base nela, até porque a gente não tem tanta informação e tal. Então, assim, quando eu vou para esse lado e eu quero mexer no limite, aumentar o limite, é por uma manobra regulatória do sentido de tentar ser mais flexível, considerando uma segurança de exposição. Estou extrapolando aqui. Que é o que a gente busca. A gente quer aumentar o limite, mas a gente não quer prejudicar ninguém, não quer prejudicar a exposição. Então, tirar o excesso de conservadorismo. Tirar o excesso de conservadorismo. Exato. E aí o guia deixa muito bem claro lá que existem outras abordagens que você não precisa seguir estritamente o CPCA. Tanto é que a gente já falou isso de outros episódios e tudo mais, que seria, por exemplo, fazer qualificação, desenvolver read across, propor novos limites, interpretar se a molécula que está sendo utilizada dentro do padrão do guia, como a molécula que gerou o limite que você está lendo, se não foi CPCA, se a molécula é coerente, se não é coerente, se tem estudos, qual foi a abordagem, a gente já discutiu isso aqui em episódios anteriores, a abordagem, se ela seguiu uma abordagem de CHM7, ou se ela seguiu uma abordagem de avaliar com média harmônica variável. Então a gente já falou sobre várias coisas específicas que você pode olhar e no detalhe. Quando eu olho o resultado desse estudo, que eu acho que foi o único que fez, mas recentemente saiu resultados e estudos interessantes de BMD, que a gente já falou sobre isso aqui também em outros episódios, que fica aí para a próxima. Que é BMD, Nathan? Benchmark 12, que fica aí o pontinho para vocês, quem quiser saber mais sobre isso, e é o futuro isso daí, já estamos avisando aqui agora, a gente faz mais episódios para falar especificamente sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas já existem estudos mostrando que existe uma flexibilidade de análise, que se a gente for considerar limite em BMD, por exemplo, porque você tem acesso a dados mais profundos, enfim.
tudo isso que eu estou falando e considerando essas publicações que defendem o fato do less than lifetime e que a NDA é a molécula mais potente e com base na nossa experiência, quando a gente faz qualificação read across, muitas moléculas, não todas, mas muitas moléculas, o limite aumenta significativamente. Sim. O meu veredito dessa análise, eu pessoalmente, é que deveria ser aceito com uma boa justificativa o uso do LTL para moléculas... para moléculas Nitrosaminas de hifas de curta duração. desconhecidas, né? Sim. Ela não deveria ser uma abordagem só e simplesmente de aumentar o meu limite e dane-se. Mas, para casos em específicos com uma boa justificativa, matematicamente isso aqui que a gente falou e esses estudos tal, seria uma ótima justificativa. Aí dá para fazer para todos? Dá se a gente for fazer não necessariamente o que eles fizeram, mas eu penso em maneiras que daria para subsidiar um aumento de limite, considerando uma abordagem de less than lifetime. Então, Mas eu acho que é bem essa questão que eu acho que as agências estão preocupadas, que é porque aplicar less than lifetime é muito simples, você não conhece o seu composto, você só vai lá, pega a conta, multiplica e acabou, você não vai profundamente no seu composto de tentar entender. Eu acho que dentro de uma estratégia de qualificação, pode ser que a gente possa entender se o less than lifetime aplica ou não. Mas eu acho que o principal problema é para não deixar tão, assim, generalista realmente a análise de, tá bom, vou aplicar o less than lifetime e acabou, e eu não conheço a minha molécula direito, eu não conheço os efeitos dela. Eu acho que tem essa preocupação também. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes de falar sobre a preocupação, principalmente da Iris, sobre... E eu acho totalmente justo. O que eu acho que talvez a gente não tem hoje especificamente, mas mais uma vez, sendo conservador no meu pensamento de que se a gente usa para o NDA, que seria a mais potente de todas, mas ela não é um API-like, mas ela é mais potente, me parece entender que os fatores que a gente utiliza no ICHM7 seriam seguros para poder... Pode falar. Só que daí tem uma questão também, né, que agora me veio à cabeça. Ixi, medo, mas é que medo. tudo bem, daí a gente vai... Você não comentou isso antes, você não comentou isso antes. Não, é que na verdade, a gente discutiu um pouco sobre isso, que o que eu vou dizer agora talvez vai... Puta, isso tá igual a mim. Ela, antes de falar, ela justifica várias coisas pra poder falar. Eu não sei se convencer ou tá menos convencido. Ela, antes de falar, ela fala várias coisas pra tipo, não, calma, quando você for receber essa informação, já pensa assim, porque calma, não me julga. Ela tá igual eu. Vai. Porque aí que tá, talvez eu vou... Olha lá, de novo, ela não falou, hein? Esse é o problema. Porque aí, como eu trouxe no início, a depender da molécula, a depender do desfecho, a depender do pesquisador relacionado, a gente chega a uma correlação de concentração versus tempo para dar o efeito. E o que o M7 usa é o que o Drucker falou. Só que ele não está falando, por exemplo, para nitrosaminas. Até mesmo assim, ele não está falando... Óbvio, o Drucker ele falou sobre carcinogenicidade, então ele está falando sobre compostos que muito provavelmente são mutagênicos. Mas ele também não deve ter considerado todas as moléculas. Então, quem disse que a estratégia que a gente está aplicando da correlação que o Drucker está falando é a de fato aplicada para nitrosaminas? Então, essa conclusão que, embora o paper utilize como base o que o M7 mesmo está falando, quais seriam os limites aplicados, que daí a gente chegaria à conclusão que os limites do M7 são aplicados para o NDA, e se a correlação que existe entre concentração e tempo para alguma outra nitrosamina não é aquela que está descrita no M7. Concordo, mas para o paper... Não, mas calma. Mas para o paper... Quer falar o seu mais primeiro? Pode ser. O que eu penso nesse caso é assim. O paper tentou usar os limites e o que foi estabelecido pelo ICHM7, mas ele mostrou matematicamente que funciona para o NDEA. Uhum. E todas as nitrosaminas são razoavelmente, elas têm, assim, devem ter o mesmo mecanismo de mutagenicidade, elas estão dentro do mesmo grupo químico. É muito mais próximo a gente falar de uma nitrosamina do que uma anilina e uma azida, por exemplo. Então, por funcionar para o NDEA, eu particularmente acho que essa espero dependência que é verdade. Para todas as nitrosaminas vai ser verdadeiro. Agora, quando a gente fala de todo o espaço químico do ICHM7, aí eu começo a duvidar um pouquinho. Não, eu concordo. Sim. Mas eu o que diria... vocês estão falando, que é o seu medo de pôr em xeque o ICHM7. Não a nitrosamina. A nitrosamina eu aceito. Justamente. Menos. O que eu diria é que se a gente olha o estudo do NDEA, os experimentos, a gente tem, assim, só para contrariar o que você falou, nesse caso do NDA, a gente tem um estudo experimental
que comprova que doses baixas por tempos maiores e doses maiores por tempos mais curtos tem uma diferença bizarra e que quando a gente aplica, teoricamente, o valor dos fatores de ajuste do Leslie Leffler, fica tudo bem, porque o experimental ainda está 25 vezes maior. Então, considerando o que você falou e tá tudo bem, aí eu vou pro lado do Lucas ali, me parece que em nitrosaminas faria sentido. Sim. Agora, se realmente a gente for entender, aí a gente teria que olhar o estudo do Drucker de novo, teria que ver quais foram as moléculas, ver se a gente tem mais informação sobre isso ou não, mas aí realmente vai ser um outro trabalho que... É um tratamento estatístico quase mesmo, É. para ver se tudo tá Sendo tudo tá contemplado. adequado. É. Mas eu ia falar que você ainda falou sobre a questão antes de você fazer o brainstorming do que você falou, que era a falta de especificação quando você usa nisso, a falta de entender o seu caso específico para justificar. A gente estava falando um pouquinho aqui antes, justamente, a Iris trouxe essa discussão, e aí a gente estava falando, porque pensa numa molécula que seja mais lipofílica, por exemplo. E aí eu até falei para eles, mas se ela é mais lipofílica, automaticamente ela é muito maior. Não muito, mas ela vai ser maior. Porque você vai ter que colocar mais coisa Do que o NDA, né? do que NDA. E aí, hoje, a gente vê essa discussão muito intensa sobre, à medida que você aumenta o tamanho da molécula, você gera uma série de outras coisas envolvidas, Redução de que é potência, sim. diminuição de potência, você vê metabolismo acontecendo diferente, você vê acesso da CYP em outras partes que não no carbono alfa, você pode ver em carbono beta, você pode ver em outra posição. Você começa a ver outras... A gente não tá nem ácido falando carboxílico. de biodisponibilidade também. Exatamente. Aí você começa a ver ácido carboxílico. Esses dias eu vi uma molécula que a gente recebeu recentemente para poder fazer análise, e ela tem 3 ácidos carboxílicos. Isso é melhor que um, né? Então, muito melhor. É. E aí, como é que eu não posso tratar? Aí Sim. quem tá me ouvindo aqui, mas o que você tá falando? CPCA, volta lá. Vai no CPCA, a gente fez um episódio do CPCA, porque é isso, ácido carboxílico favorece a excreção. Eu vou ser simples, eu não vou explicar muito, né? Porque se você quiser, você tem que assistir o episódio. Mas é o suficiente. É o suficiente. Então, assim, como que eu não vou tratar a molécula nesse caso que eu não poderia utilizar um Leslie Lifetime? E aí eu olho o limite dessa molécula, tá 100, cara. Tipo, não dá. E a molécula é grande. Sim. Você entende? Sim. Então, assim... mas aí que tá, volta essa questão. Você tá olhando especificamente pra sua nitrosamina e tirando alguma conclusão, né? Você Não, não então, tá caso- trazendo nitrosamina pra um número e pronto. nesse caso eu falaria, se a minha molécula tem um tempo de tratamento de duração curto, com todas as justificativas que eu tô falando aqui agora, vamos usar o Leslie Lifetime, sabe? Sim. Então, e aí, mais uma vez, por quê? Porque já tem dados. Se a gente juntar a informação do BMD, que é o que eu tô falando, hoje já tem estudos experimentais em vivo que nos mostram que as curvas fazem com que os limites das nitrosaminas vão do 100 para casa do caramba lá, que vai bem alto. Então tem vários modelos que já mostram isso. Sim, que nem CPCA seria aplicado. E nem CPCA seria aplicado. Aplicado eco, porque é conservador. né? Poderia. E aí você tem também, por exemplo, esse paper que a gente está falando da comprovação matemática mesmo do NDA. Então, no meu ponto de vista, eu presumo que talvez não dê pra gente falar que poderia ser para 100%, mas Sim. se você entende do seu Sim. caso, o problema é colocar isso na regulação, na É. lei, no guia. Mas dá lá. Se você entende do seu caso, Preenche esse checklist aqui. manda o checklist pra gente. É. E, esse é o meu veredito. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas... Eu tô, acho que mais... Estamos convencendo, hein, Lucas? Aos poucos. Não tava assim no começo. O Leandro queria que a gente Cheguei fizesse... pistola! O Leandro queria um episódio... já vou contar. O Leandro queria um episódio que a gente viesse aqui e convencesse a Iris de algo. Porque, mano, é difícil isso. Não é fácil. É difícil. Se vocês quiserem um episódio desse, a gente pode ainda fazer. Tem vários temas aqui internamente que a Iris não Vai concorda. ser pastelaria Balboa, assim, né? Mas ele tá ciências em A gente vai... Mas aí... Não, e não achismo, Não, mas o né? cientista, Não, ele mas já é traz uma violento luva. por Vamos si trazer só. uma luvinha de boxe aqui, Né? aí fica uma luvinha de boxe na Iris e uma luvinha de boxe em todo mundo. Mas é que eu não gosto muito de briga também, então acho que nesse caso eu ia concordar. A gente podia, sabe, Aham. fazer o quê? Ter Parece. um sininho aqui pra gente apertar o sininho. Não, vai. Pim! Para! Você pode falar mais, aí passa pra A gente pode passar o sampling Sam. E... Só fala quem tá com ele na mão. Então, se vocês quiserem no episódio, contrariem a Iris. O Leandro corta o microfone quando precisar. Imagina. Nossa, vira a mesa, assim.
Bom, mas é isso. O que vocês acharam? Mais alguma coisa? Não, mas e a opinião deles? É que eu entendi que eles concordaram, mas... A minha opinião é, eu gostaria que pudesse ser aplicado. Porque pra mim faz Porque sentido. temos embasamento Temos científico embasamento. para justificar. Anvisa, assiste esse episódio. Assiste, mas Vai. Sim. é isso. Eu acho que A Anvisa tá no paper. a visão da Pedro, é verdade. Mas justamente, a gente tem um exemplo que mostra que é aplicável. A gente está falando de um espaço químico razoavelmente semelhante, pelo menos mais semelhante do que as outras moléculas do CHM7. Então, eu não vejo porquê de não ser um argumento dentro de um aumento de limite que você possa ser usado. Prefiro que não seja o único argumento, Sim. justamente por essa questão de você Sim. tem que conhecer melhor a situação, mas é um dos argumentos que que é aplicável. Sim. Não, eu acho que é isso mesmo. Dentro de uma estratégia de qualificação, como a gente faz para não mutagênicas, né? Tá dentro das discussões, né? Não é algo como, Esse é o confia sobre isso. Não, eu conheço o meu composto e, com base nas diversas discussões, esse é mais um dos argumentos que poderiam ser utilizados para fundamentar a defesa. Tá bom, galera. convencido. É isso. Não, eu achei esse, como eu falei, tudo isso aconteceu porque a gente recebeu perguntas e não foi uma, já foram Eu algumas. recebi essa pergunta na aula que eu tô dando pra América Latina. Não, é isso mesmo. E ainda bem que eu respondi que sim. Não é. Que era aplicável, porque a gente tá falando de CHM7. Não, mas só lembra que é aplicável no nosso Mas eu falei regulatoriamente regulatório, existem restrições. Exato, foi essa resposta É. que eu dei. Porque senão vocês vão sair daqui, mas a Spectra diz que pode usar. E aí, sei lá. Eu acho também interessante algo. Essa é a nossa opinião da polêmica, eu- só, gente. Deixei de falar no começo, que é antes, por exemplo, da gente ter a estratégia de CPCA, era mais possível de ser aplicado o Less Than Lifetime, porque a gente ainda não tinha tantas outras estratégias para melhorar os nossos limites. Então, naquela época era trabalhe com 18 nanogramas Mas para é que qualquer também, né? nitrosaminas. Porra. 18 nanogramas. Então, e justamente, daí eu acho que É. entende que, como a gente sabe, sim, que existe essa correlação concentração e tempo, tá bom, então Less Than Lifetime para casos, né, que é ainda provisórios, para tentar ajustar, era aplicado. Mas agora, como surgiu o CPCA, talvez por isso que agora eles retiraram essa opção de, Verdade. tá bom, então vamos olhar de outra forma, porque se você tem outra possibilidade, você poderia subir de outra forma. Então, que talvez seja o que a gente falou também aqui no começo, que eu acho que a gente não falou aqui, que é a sobreposição de abordagens. Sim. Né? Eu acho que talvez isso está em linha com o que você está falando. Assim, se você já está usando o CPCA, que é uma abordagem de extrapolação, talvez somar um LTL a isso é algo que a agência ainda está desconfortável. Mas, de qualquer forma, quando a gente usa o CPCA, por exemplo, a gente que aqui faz qualificação de nitrosamina, enfim, a gente sabe que o CPCA também é bastante conservador. Sim. Então porque Então, acho que nesse caso, uma vez se estudada a molécula, talvez ainda assim o uso do LTL em cima de um resultado de CPCA ainda assim seria conservador, de alguma forma, né? E é isso. Eu acho que tem bastante episódio polêmico pra gente fazer em breve. Eu tô pensando nos outros episódios, assim, meio polêmico. Tá? Eu notei um monte de coisa aqui. E eu espero que vocês gostem, entendam. É um assunto que tá pouco falado, mas talvez a qualquer momento ele volte. A gente não sabe como é que vai ser. Bom, dado que a gente tá recebendo as perguntas, essa dúvida provavelmente ainda existe. E eu acho que isso vai começar a chegar mais porque as empresas fizeram as avaliações do risco, aliás, né? Se você ainda não fez, queridos, o prazo está acabando. Né? De pós-registro tá acabando. Junho de 2025, seu portfólio tem que estar completo. E aí agora, uma vez que eles encontraram e foram para uma fase 2, eles estão identificando concentrações de nitrosaminas. E aí, essa outra fase da avaliação de nitrosaminas, que é definição de limites, porque estão encontrando em fase 2, está acontecendo agora, né? Não, Então, acho que talvez essa discussão volte agora por conta dessa maior necessidade de definição de limites
que não seja baseados em CPCA. E hoje mesmo a gente teve uma reunião e a gente interagindo com o pessoal de regulatório e analítico falando, a gente estava sendo muito conservador. Então, o Leisure Lifetime entra nessa caixinha de, será que eu consigo ser menos conservador? Então, talvez essa discussão seja a discussão que talvez as pessoas não tenham outras alternativas para pensar, tudo mais, e vão tentar usar o Leisure Lifetime. Então, só lembrando, né, regulatoriamente falando, existem restrições para você usar hoje, atualmente, Leisure Lifetime. Mas aguardamos o futuro. A gente precisa discutir, até Sim, por exatamente. isso que as agências vão olhar para isso, uma vez que isso que vira pauta. né? Exatamente. Até mesmo porque o que a gente teria de estratégia fora isso, fora CPCA, que vamos supor, né, que a minha... Se a gente está falando de Less Than Lifetime, é porque CPCA não foi suficiente para o controle. Existem suas limitações também em relação ao read across, porque também eu tenho poucos dados da literatura. Então, o que me falta, o que me resta é partir para um estudo em vivo, por exemplo, in vitro, esquece, né, para a gente poder realmente só conseguir qualificar em 1.5, mas daí o que resta é em estudo em vivo. Então, por que não vamos voltar de novo para talvez entender se Less Than Lifetime é aplicado para Exato. deixar de Seguir para o estudo em vivo. para o estudo em vivo. Exato. Bom, é isso. Eu falou em estudo alternativo, eu tô sempre dentro. Exato. Bom, mas é isso. Muito bom episódio. Espero que as pessoas gostem assim como a gente. Gostou? Eu pelo menos Sim, gostei. foi A muito galera bom tava meio tensa aqui. A gente vai polemizar. Ah, eles veio pro lado negro da força ou ficou no... Veio parcialmente, ela veio. Não, lembrando que Qual que é a cor do sabre de luz? Vermelho? flashback, por favor. O que eu falei foi, eu entendo que deve ser aplicado, porque existe sim correlação concentração e tempo, só que talvez os parâmetros usados Exato. não seriam os mesmos. Foi Exatamente. isso, não foi, não, eu acho que não. Não, eu concordo também com isso. Exatamente Acho esse que essa é a nossa conclusão, assim. Na Sim. verdade, você convenceu a todos. Mas, mas, dado que a Vamos gente fazer não... então outro episódio pra tentar me convencer, que daí eu vou convencer vocês do contrário. Resumindo, o sabre de luz dela não tá vermelho, tá um rosinha ali. Tá do azul, tá quase do azul pra lá, né? Tá meio termo ali, entre o azul e vermelho. Não, mas eu ia falar que, roxíssimo. dado que o que a gente tem de informação, eu aceitaria o LTL com os parâmetros que tem. Agora, se eu fosse pensar em refazer, eu acho que teria que se ajustar mesmo para analisar outros parâmetros, mas eu não sei se a gente tem dado disponível na literatura para esse é o isso. problema. Então, e é isso. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui. Se inscreve lá, ativa o sininho, Compartilha. dá o joinha pra gente, dá o like, mandem comentários. Vocês viram? A pessoa que mandou comentário aqui ganhou, mandou uma mensaginha, gratidão aqui e tal. Não, Então- foram duas. A gente tem uma pessoa que gerou esse episódio, e ainda dentro desse episódio a gente fez uma homenagem a uma outra pessoa que. Exatamente. Então, deixe seus comentários, dê sugestões, a gente observa, a gente vê tudo. Às vezes a gente não consegue responder, mas a gente consegue ver tudo lá e trazer novas informações para isso. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá o like, encaminha para algum amigo, ajuda a gente a bater a meta, como o Leandro falou. Da mesma forma, se você é o cara do Spotify, ou a pessoa do Spotify, ou a mulher do Spotify, entra lá, a gente também tá lá, dá 5 estrelas pra gente lá, a gente também pode comentar, interagir, a gente também observa os comentários por lá, tem sido muito legal a interação, inclusive, e as nossas redes sociais, que é o Instagram, Instagram LinkedIn. Spectra Soluções Científicas, LinkedIn Spectra Consultoria e Pastelaria Podcast em YouTube, Spotify e agregadores de áudio. e também spectra.com.br, lá Exato. no nosso blog e nosso site novinho, que tá muito legal, tá muito bom. Você aproveita lá, entra lá, comenta também e interage com a gente pra gente saber se o site ficou bom ou não, tá bom? Nas redes Certo. sociais, a gente vai avisar o webinar do mês que vem. Então segue a gente, vai ficar informado. Provavelmente amanhã, se você viu isso aqui no domingo, provavelmente nessa semana você vai ficar sabendo desse novo webinar e como vai ser, qual que vai ser, quem que vai ser quem que vai vir aqui, os assuntos, tudo mais, A data, fica a hora. bonitinho. E aí segue a gente, vai saber tudo. Vocês perguntam, falam que é diferente, por que não faz de diferente? Vamos conversar nas redes sociais para fazer um webinar bonito para vocês, ou mais de um, né? Exatamente, já é o terceiro do ano já, na verdade. que a gente Exato. tá- Esse vai ser o terceiro do ano e a gente vai tentar fazer mais com frequência para vocês, certo? Nossa, é muito maravilhoso. É podcast, é webinar. É isso. Tá Tem os tudo. treinamentos presencial que vocês viajam. Aliás, gente, a gente não costuma falar aqui de clientes, mas eu preciso mandar um beijo muito grande pro pessoal da Ouro Fino que recebeu a gente, a Aline, o Jefferson, o Joel e todo o time
lá da Ouro Fino, porque foi muito legal, né? Foi. Nosso treinamento de ASAP, aí Não, e a eles recepção brilhou. também. Recepção. Perguntaram se a gente ia Levaram a Iris pra ir no Pinguim, pô. Ó, isso. Aí eles conheceram Pinguim. Eu gravei 4 podcasts lá e não fui em pinguim nenhum. Você vê? Eu também nunca fui no Pinguim, Lê. Olha aí, Leandro, que coisa. A gente tá descobrindo quem é o top Quem é que é o top? 3 de quem. Ah, o top, Isso o nunca top dos foi uma tops dúvida. aqui. Então tá bom, Enfim, gente. foi muito bom. E a gente sabe que eles são Eles assíduos são, aqui no podcast, então deixo aqui o nosso carinho por terem nos recebido tão bem. Então é isso. Não se esqueçam, se inscrevam, como a gente já falou. E a gente espera que você tenha aproveitado. E como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação que a gente falou hoje seja o acaso que vocês... Ô, louco, se não for, não sei o que é. É. Até o próximo episódio e tchau! Rasteira! Arrasei. Não.